Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo Bom dia, bom dia. a Bom mais um dia, PG bom Online. dia, Desculpa, eu bom estava com a dia. neta Bom aqui. dia, com alegria a todos. Que alegria ter você aqui na nossa reunião. Que bom que o Espírito Santo te incomodou hoje para que você acordasse e estivesse aqui conosco, hein? Sei que tá friozinho, nós somos tentados a ficar aí na cama, não é mesmo? Mas o bom é que o nosso PG muitos conseguem assistir também da cama, então não tem desculpa não, né, irmãs? E nós temos aqui o nosso querido pastor Fernando, que já chegou. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia, Alessandra. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, melhor do que mereço. Amém, amém, com toda certeza. Muito obrigada. Aí estará finalizando a sequência, não é isso, pastor? Que o senhor Exatamente. começou a nos apresentar. Você que perdeu algum dos vídeos, algum dos dias sobre a explicação sobre oração, você pode assistir lá no nosso canal do YouTube, tá? Bom dia, irmão Gerê. Junto com o nosso link que vai aí ao decorrer da semana da gravação de hoje, você pode acessar o nosso canal. Deixe o seu like, compartilha com os seus contatos também, para que mais pessoas possam ser abençoadas também, né? Pastor Fernando, vou fazer essa primeira oração então para o senhor, tá? Muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, sempre tão prontamente. Que o Espírito Santo continue aí te iluminando, dando sabedoria, fazendo morada aí permanente no Senhor, viu? E Amém. abençoe a família também. Irmã Tânia, vou chamar a irmã Tânia, nossa intercessora, para estar fazendo a oração inicial. Pode orar, irmã Tânia? Bom dia, Alessandra. Bom Bom dia, dia, minha pastor irmã. Fernando. Bom dia, meus irmãos. Sim, posso orar sim. Então, por favor, irmã Tânia, faça a primeira oração, coloque o pastor Fernando nas mãos do Senhor. Amém. Oremos então. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Como é bom, Senhor, uma manhã podermos estar na Tua presença, já nas primeiras horas, Senhor, desse dia que se inicia. Estamos aqui, Senhor, para compartilharmos da Tua palavra. Quero lhe apresentar agora, Senhor, o nosso querido pastor Fernando, para que, ao abrir a sua palavra, Senhor, o Espírito Santo possa usá-lo mais uma vez, Senhor, para Amém. trazer, Senhor, a mensagem que o Senhor com certeza já colocou no coração dele, já preparou, que seja uma mensagem vinda do céu, Pai. Mas Amém, nos amém. prepare também, Espírito Santo, para que também ao ouvirmos, Senhor, essa mensagem, nós também possamos não só ouvi-la, Pai, mas colocarmos em prática também em nossas vidas. Esse é o Amém. meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Amém, amém. Senhor, Amém. amém. Amém, amém. Nossa querida intercessora, uma das nossas intercessoras, para a honra e glória de Deus. Viu, pastor? Nós temos um grupo aqui imenso de intercessores, viu? Que Amém. todos os dias clamam 3 vezes ao dia. Lembrando que você pode deixar o seu pedido aqui no chat. Você pode também enviar no meu privado, se você não consegue mandar no link do grupo, tá bom? Amém. Queridos irmãos e irmãs, lembre-se de deixar o seu microfone fechado enquanto o pastor Fernando estiver ministrando a mensagem, para que não haja intercorrências aí na gravação, tá bom? Conto com a colaboração de todos e após a pregação nós teremos o nosso momento de pedidos e agradecimentos. Pastor Fernando, o senhor já é de casa, fique à vontade, que o Espírito Santo use mais uma vez. Obrigada. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Obrigado, Alessandra, pelo convite. Hoje, então, é a nossa última mensagem sobre essa série, né, da oração. A gente abordou aqui alguns pontos e hoje, então, nós vamos encerrar essa série. Eu sou agradecido a Deus pela oportunidade de ter passado esse tempo aqui falando com vocês sobre o tema da oração, tá? E todos
as pregações, eu fiz aqui da igreja sede do meu distrito, né? A gente tem um encontro aqui de oração um pouquinho mais cedo com os irmãos aqui da igreja, aí termina aqui, eu continuo na igreja. Hoje você está vendo aí essa imagem de fundo aqui, está meia... não está muito enquadrada, né? É que a igreja entrou em reforma, então eu estou aqui em uma das salas da igreja e a posição que eu consigo ficar é essa. Tá bom? Você está vendo esse fundo aí meio não alinhadinho, beleza? E como eu não tenho prática em usar o Google Meet, aí eu não sei como é que faz para fazer igual a Alessandra, por exemplo, que está com o fundo ali do PG Online. Mas eu espero que a mensagem possa ser transmitida a despeito dessa questão aí do fundo. Irmãos, nós falamos já em outros 3 encontros sobre oração, e hoje nós vamos encerrar. O assunto da oração, ele é muito longo, ele poderia ser mais tratado, mas nós vamos fazer esse encontro aqui essa série de 4 pregações, tá? E se o Senhor quiser, né, se o Espírito Santo quiser, em outros momentos a gente pode voltar a falar do tema. Hoje eu vou apresentar aqui uma mensagem que eu coloquei o título nela de O que pedir em oração. O que pedir em oração. A ideia dessa mensagem, o objetivo, a ideia por trás dessa mensagem que eu vou apresentar, é que você e eu entendamos em torno do que deve girar a nossa oração. Qual deve ser o centro da nossa oração? E apresentar aqui algumas razões para isso. Ok? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. E nós vamos ler do verso 14 até o verso 21. Então, vou dar um tempinho para você procurar aí, tá? Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Muito bem. Já conseguiu encontrar Efésios, capítulo 3, do verso 14 ao 21? Vamos à leitura? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, eu não sei o que você pensa quando fala a palavra oração. Quando você fala a palavra oração. Agora, uma coisa é fato. Nós estamos acostumados, ou muito acostumados, a pedir durante a oração. Nós estamos acostumados a isso, né? A pedir durante a oração. E está tudo certo, a gente estudou aqui o texto de Filipenses 4, né, onde o apóstolo Paulo fala para a gente não ficar ansioso, mas apresentar os nossos pedidos diante de Deus.
Agora, hoje, eu gostaria de desafiar você a ter, assim, um centro na sua oração. A sua oração girar em torno de algo específico, tá? Esse é o objetivo da minha mensagem hoje. E nós vamos tomar por base aqui uma oração de Paulo. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração e ele diz qual é o objetivo da oração dele. No verso 14, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ou seja, ele está orando ajoelhado, tá? E para que ele está orando? O que Paulo está pedindo? No verso 16 ele diz, então no verso 14 ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. No verso 16 ele vai dizer pelo que ele está orando. E eu gostaria de incentivar a você que esta fosse também a nossa oração, que nós orássemos por isso, tá? Para que Paulo ora? Verso 16. Fique aí com a sua Bíblia aberta, por favor, para você ir me acompanhando, tá bom? Na análise do texto. Então, diz assim, ó: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo está orando pelo quê? Pelo derramamento do Espírito. Por um coração cheio do Espírito Santo. Esta é a oração de Paulo. Para que sejais fortalecidos mediante o seu Espírito no homem interior. A oração de Paulo pelos cristãos de Éfeso era para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Para que eles fossem cheios do Espírito mediante eles fossem fortalecidos mediante o Espírito no interior de cada crente em Éfeso. Paulo poderia pedir muitas coisas, e você e eu podemos também. Não há problema, já disse. Agora, a melhor coisa que nós podemos pedir a Deus é o Espírito Santo. No livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 73, me permita aqui ler com você ler com vocês essa citação aqui. Onde Ellen White vai dizer o seguinte. Deixa eu só aqui achar a página. O capítulo é: não se turbe o vosso coração. Tá? Já chego na página aqui. Ó, ele vai dizer assim, ó: esta prometida bênção, falando do Espírito Santo, tá? Esta prometida bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. É concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. Então, por que eu quero incentivar você a ter como centro da sua oração
o pedido pelo batismo do Espírito Santo. Porque essa bênção, reclamada pela fé, traz após si todas as outras bênçãos. E ela é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. E Paulo diz exatamente isso no verso 16. Me ponho de joelhos, no verso 14, e no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória. Irmãos, não há nada mais importante do que o Espírito Santo para nós pedirmos em oração. Não há. Tudo, sem exceção, a gente costuma dizer assim, né? Ah, não, tudo exceto isso, né? Quando, às vezes, você vai pedir um lanche, né? E a pessoa pergunta assim, né? Imagina que você vai... isso acontece muito quando a pessoa vai comprar cachorro-quente, né? Não recomendo aí o cachorro-quente, mas o lanche, de modo geral, não é recomendável, né? Por uma questão de saúde, embora possamos, né? Ter lanches saudáveis também, não é uma impossibilidade, né? Um lanche assim, que eu gosto de comer, eu gosto de comer no Subway, né? E aí lá tem várias coisas que eles colocam, né? Alface, tomate, pepino, pimentão, cebola, fazem um sanduíche lá com bastante verduras assim. E aí normalmente eu tô na fila, as pessoas perguntam assim, né? Aí o atendente pergunta, né? Vai salada? Eles perguntam o pão, depois eles perguntam qual vai ser o seu recheio, né? E aí ele fala assim, a pessoa escolhe o recheio, ele fala assim, e as saladas? Aí, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu quero tudo, exceto cebola. Cebola, tem muitas pessoas que têm um certo preconceito quanto à cebola, né? Eu não estou nesse grupo, eu gosto de cebola. Mas as pessoas dizem assim, eu quero tudo menos isso. Irmãos, não é o caso aqui, tá? Eu estou dizendo tudo e é tudo, sem exceção. Tudo que nós precisamos para o nosso relacionamento com Deus. Tudo. O Espírito Santo torna possível. Tá? O Espírito Santo torna possível. Aí você pode dizer, mas, pastor, e Jesus morreu na cruz, e aí, como é que fica isso? Você já ouviu, né? Você que está lá na sala 57, já ouviu aquele texto. Sem o agir do Espírito Santo, o sacrifício de Cristo seria de nenhum proveito. Nenhum proveito. Então, é tudo. Tudo. A nossa oração, ela deve girar em torno desse pedido, porque essa bênção reclamada pela fé é a bênção que traz após si todas as outras bênçãos. Todas as outras bênçãos. Então, a nossa oração deve girar em torno do batismo do Espírito Santo. Por quê? Aí Paulo agora ele vai apresentar as razões. E eu quero aqui analisar com você quais são os resultados de uma oração pelo batismo do Espírito Santo. Então, Paulo diz assim, né, que eu oro para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Quais são as consequências disso? O verso 17. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Primeiro resultado do Espírito Santo. Então, quando eu oro pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai trabalhar em mim, vai me fortalecer no interior.
E o primeiro resultado é Cristo habitando no coração. Percebe? O primeiro resultado do Espírito é Cristo no coração. Por que eu preciso orar pelo Espírito, como Paulo orou? Para que Cristo habite em mim. Você quer que Jesus habite no seu coração? Peça o batismo do Espírito Santo. Tá? O Arautos do Rei canta a música, né? Habita em mim, ó Senhor. Habita em mim. Como é que Cristo habita em nós? É por meio do Espírito Santo. Então, se eu vou orar, eu preciso orar pelo Espírito Santo. Quando Cristo habita em mim, o texto vai dizer no final do verso 17. Por isso que eu pedi você para ficar com sua Bíblia aberta. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Você quer ter uma vida fundamentada no amor? Você precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito traz Cristo para habitar em mim e a consequência é eu estar arraigado, ou seja, enraizado e alicerçado no amor. É por isso que nós precisamos orar pelo Espírito Santo. Precisamos orar pelo Espírito Santo. No livro Caminho a Cristo, no capítulo 5, falando sobre consagração, Ellen White diz, né? Seja, ela vai dizer, o amor de Deus é a mola, é o que impulsiona todas as outras coisas. Tá? Então, vamos orar pelo Espírito Santo. Porque ele traz Cristo para habitar em mim e ele me faz estar arraigado, enraizado e alicerçado em amor. Mas a obra não para por aí. A obra avança e diz assim, ó, verso 18 agora, Efésios 3, 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Então veja, quando nós começamos a oração baseada no Espírito Santo, vem desdobramentos. Cristo habita no coração, eu sou arraigado e alicerçado no amor. E agora eu posso compreender, juntamente com todos os irmãos. Ou seja, aqui ele fala também da questão da unidade que o Espírito vai trazer para nós. Eu vou compreender e não vou compreender sozinho, eu vou compreender junto com os irmãos, que são aqui todos os santos, né, que ele menciona. Eu vou compreender junto com esses irmãos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E vou além, quando o Espírito Santo vem sobre mim. E conhecer o amor de Cristo. Então, olha, uma oração centrada no pedido pelo batismo do Espírito Santo, ela tem resultados extraordinários. Extraordinários. Tá? É interessante que aqui na citação, na citação que eu li para você, do Desejado de Todas as Nações, a Ellen White vai mencionar aqui o seguinte, né? Por que nós falamos tão pouco do Espírito? Por que pregamos pouco sobre ele? Se ele é a bênção que traz todas as outras bênçãos. Deixa eu buscar aqui a citação na íntegra para mostrar para vocês. Então ela vai dizer, né, por que pregamos pouco sobre o Espírito? Por que oramos pouco sobre ele, uma vez que essa bênção reclamada pela fé traz após si todas as outras bênçãos? E aí, irmãos, a minha inconformidade é que nos nossos cultos de quarta-feira, a gente pede tantas coisas. A gente pede tantas coisas no culto de quarta-feira.
A gente pede por unidade na família, por unidade na igreja, a gente pede por cura, a gente pede por conversão. Quem que realiza essas obras? Não é o Espírito Santo. Então, por que a gente já não pede o Espírito Santo? Por que a gente já não pede o Espírito Santo? Às vezes, eu fico pensando no seguinte, é que para a gente receber o Espírito Santo, a gente precisa se preparar. Existem condições. Não tem aquelas pessoas que elas buscam as bênçãos de Deus, mas não buscam Deus? Às vezes a gente pede essas bênçãos que o Espírito Santo poderia conceder, mas a gente não pede o Espírito Santo. Porque para receber o Espírito Santo tem que haver preparo. Tem que haver preparo. E eu quero desafiar você hoje a orar pelo enchimento do Espírito Santo. A gente está vendo aqui a obra maravilhosa que ele faz. Quando o Espírito Santo nos fortalece com poder, porque foi esse o pedido de Paulo, para que, vou voltar no verso 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, quando nós oramos por isso, por esse fortalecimento do Espírito no homem interior, Cristo habita em nós, nós somos arraigados, alicerçados em amor. Agora nós podemos compreender e conhecer o amor de Deus. Compreender e conhecer o amor de Deus. E aí no verso 19 diz assim, ó, quando nós compreendemos e conhecemos o amor de Deus, nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós somos tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Nós nos tornamos semelhantes a Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Qual o versículo? É Efésios 3, do 14 ao 21. A irmã Neide perguntou aí. Então, Efésios 3, do 14 ao 21. Quando nós somos fortalecidos pelo Espírito, toda essa obra avança em nós. Cristo habita em nós, e o final da obra é sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus. E aí, quando isso acontecer conosco, no livro Parábolas de Jesus, diz assim, quando nós refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo, ele então virá para nos reclamar como seus. O livro citado foi O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, capítulo 5 e Parábola de Jesus. Então, no Desejado, nós temos essa afirmação, o Espírito é a bênção que traz após si todas as outras bênçãos. No Caminho a Cristo, no capítulo 5, ali vai dizer, o amor é a mola, tá? É o que impulsiona todas as nossas ações. E no Parábola de Jesus, a gente tem a citação de que Cristo aguarda com fremente desejo ver o seu caráter refletido nos seus filhos. Quando refletirmos perfeitamente o caráter de Cristo, então ele virá para nos reclamar como seus. E quando que isso acontece? Quando o Espírito Santo vem em nós. Ele traz Cristo para habitar, ele nos enraiza, nos fundamenta no amor. Aí nós podemos compreender e conhecer o amor de Deus. Tá? Compreender e conhecer, compreender é intelectualmente, conhecer é na prática, é praticar esse amor. Esse amor excede todo entendimento, tá? Não dá para você entender o amor
tá? De Deus. O amor de Cristo, ele excede todo entendimento. E o resultado é que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. E aí o verso 20 conclui com um incentivo à oração. O verso 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode transformar você e eu. Deus pode transformar você e eu. Nós precisamos pedir. Nós precisamos orar por isso. E ao orar, não oremos, Senhor, me transforma. Senhor, me enche com o Espírito, porque o Espírito vai me transformar. Irmãos, que nós tenhamos uma vida poderosa de oração, que nós gastemos tempo com a oração, mas gastemos tempo com uma oração direcionada em pedir o Espírito para que a nossa vida seja transformada, o caráter de Cristo seja refletido em nós, e então Cristo volte para nos levar para morar com Ele na eternidade. Que Deus abençoe você e eu, que Amém, nós amém. oremos pelo Espírito em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração? Amém. Deus seja louvado. Oremos. Querido Deus e bom Pai, obrigado pela tua paciência conosco. Amém. Obrigado, Senhor, por nos ensinar por meio da tua palavra. Amém. Ó Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos, ó Deus, interceder pelas pessoas. Agora, a maior bênção que nós precisamos é o teu Espírito, o Espírito Santo, no nosso coração. Amém, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos, batiza-nos, enche-nos com o teu Espírito, Pai, Amém, meu Deus. para que o Espírito tenha tudo de nós. Amém, Senhor. E nós, então, vivamos esta transformação da qual acabamos de estudar aqui, ao Amém. ponto de sermos restaurados à tua imagem e semelhança, Amém. para que, então, Cristo venha para nos levar para o céu. Amém. Nos ajuda, Senhor, a entender que quando formos uma igreja que ora pelo Espírito e recebe o Espírito, nós seremos transformados pelo Espírito e iremos cumprir a missão no poder do Espírito. Amém. Senhor, não demora em nos conceder esta bênção, porque o mundo precisa ouvir que Jesus irá voltar. Então nós precisamos do Espírito, não é para amanhã, Deus, nós precisamos do Espírito para hoje. Verdade. Vários de nós aqui hoje vamos dar estudos bíblicos, vários de nós vamos visitar pessoas, vários de nós, ó Deus, se não todos, teremos contato com pessoas hoje, e nós precisamos do poder do Espírito para transmitir Jesus a estas pessoas. Amém. Portanto, enche-nos, Deus, do teu Espírito. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, Deus amém, abençoe. amém. Sua mensagem. Deus Muito abençoe. obrigada, pastor Fernando. Tudo. Muito obrigada mais uma vez aí por esta bela mensagem, por esta bela lição, né, pastor? Porque nós precisamos entender que sem o Espírito não vamos fazer nada nessa terra. Verdade. Nada que seja para honra e glória do nosso Deus, pelo menos. Exatamente. Verdade, verdade. Que o Espírito Santo continue a te iluminar, a te guiar, a te conduzir, a falar por intermédio de ti. Viu, pastor Fernando? Que o Senhor continue sempre se colocando nas mãos do Espírito como o Senhor tem feito, e que o Espírito Santo conduza o Senhor, as suas esposas, suas filhas, nos caminhos sempre do Senhor, viu? Amém. Até muito em breve abraçarmos o nosso Cristo, pois eu creio que muito em breve faremos isso, que Ele está às portas.
Amém. Pastor Fernando, Amém. nós vamos agora para o nosso segundo momento de pedidos e Peraí, não vai agradecimentos. dizer pro pastor, não, gente? Ô, nossa irmã Maria Lúcia já estava ali, ela estava esperando, hein, irmã Maria Lúcia? É. Peraí, irmã, peraí. Eu ia falar, mas vou colocar você aqui para você Não, falar. vai, irmã, Não, fale por por mim hoje. favor, pode falar, minha irmã. Eu tô com a garganta doendo hoje demais até. Vai falar? Vou. O Espírito Santo vai falar por mim. Amém. Pastor Fernando, Amém. nós te amamos, precisamos do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus. Nós criamos mais em Deus porque o Senhor existe e faz parte da nossa vida. E volte Amém. sempre, porque o Senhor ó, mora no nosso coração e, como diz o pastor Adevaldo, não paga aluguel e há de quem cobrar. Viu? Amém. Obrigada, minha irmã Maria Lúcia. Tá vendo, pastor? Aqui a nossa sala é assim, é uma família onde todos nós... Família mesmo. Onde... Uma coisa que eu digo sempre, gente, Adventista é uma família. É verdade, irmã. Aonde a gente estiver, nós somos uma Verdade, família, irmã. É não é? verdade. A gente tem alguma coisa, É verdade, irmã, é verdade, todo verdade. mundo ora, É verdade, irmã. É né? verdade. Verdade. Eu já tive a oportunidade de visitar outras igrejas em outros lugares e realmente nós somos uma família e nós somos a igreja remanescente, a igreja Amém. do Apocalipse, que vai dar finalizar com as 3 mensagens angélicas, eu creio, em nome de Jesus. Creio em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Fernando, como eu dizia, vamos para o segundo momento dos pedidos, agradecimentos. Se o senhor puder ficar, o senhor é bem-vindo, se não, muito obrigada, já lhe agradeço de antemão mais uma vez. E vamos combinar aí uma disponibilidade que o senhor tiver aí mais para frente, o senhor é muito bem-vindo aqui no nosso... O senhor já é de casa, viu, pastor Fernando? Muito obrigado. Olha, pastor, eu mandei o link para uma amiga e o senhor sabia que a semana passada ela assistiu. Ela assistiu depois. Mas ela disse que maravilha. É a coisa da oração de você ficar ali, ó, pedindo, insistindo. Então, ela aprendeu isso. E ela disse que ela já está recebendo as horas de oração. Toda que a gente tem, ela está recebendo o link. Louvado seja Deus por isso. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém, 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 minha Maria Lúcia. Fique Fernando. com Deus, pastor Fernando. Bom Vocês também. dia, pessoal. Bom dia, pastor Fernando. Bom dia. Bom dia, Cacá. Ensinamento, viu? Que Deus continue lhe abençoando. Irmã Amém. Lissandra, dona preciosa do Senhor, Deus te abençoe. Em suas Bom orações. dia, minha amada irmã Cacá. Como Bom está? dia, Deus abençoe. Amém, amém. A gente fica assim restaurado depois de uma bênção dessa, né? De um Com banquete certeza. Verdade, com certeza. para vocês, viu? Amém. Bom, querida família PG, nós vamos agora para o nosso segundo momento e eu já gostaria de avisar você, na próxima semana estarei aí no Paraná, estaremos fazendo um trabalho missionário com o pessoal aí de Baiti. Você que mora na região é nosso convidado para estar conosco aí. Estaremos aí da sexta-feira à tarde, sábado mais precisamente, até a quinta-feira. Então, você aí que tem um neto, um sobrinho, um filho e quer participar da nossa Escola Cristã de Férias, é nosso convidado especial e estaremos ajudando a programação na igreja, no sábado, no domingo e na quarta-feira também. Então, já estou convidando de antemão o nosso querido PG. Quem mora aí na região e quiser estar conosco, é muito bem-vindo, certo? É bênção. Então, se você tem um pedido, se você tem um agradecimento a fazer ao nosso Deus, você levanta essa mãozinha. E semana que vem nós vamos ter nossos intercessores ajudando aqui ativamente, hein? A irmã Cacá, a irmã Rita, vocês não fujam não, hein? Que vocês vão estar aqui ajudando. A irmã Tânia, não sei quem mais está aí, não vi a irmã Dejanira de cedo, mas também tem sido uma bênção no nosso PG. Ó, quem não consegue levantar a mãozinha virtual, é só abrir a sua câmera
e fica assim com a mãozinha que eu consigo ver, tá? Se a câmera estiver aberta. Se estiver fechada, não tem como, tá bom, irmãos? Então, quem quiser levantar e tiver dúvida, essa mãozinha que fica embaixo da sua imagem. Ou ela vai estar a mãozinha mesmo, ou ela vai estar numa carinha de emoji. É só clicar nela que vai aparecer uma mãozinha também. Cada celular é de um jeito, tá bom? Tô vendo, irmã Yara, você com a mãozinha levantada aí, hein? É isso aí, então levanta a mãozinha. Irmã Yara, vou chamar já você, então, irmã, que já tá faz tempo com a mãozinha levantada aí. Pode falar a bênção, minha irmã. Bom dia. Bom dia, minha irmã. Deus abençoe vocês grandemente durante este dia. E eu quero agradecer, é um agradecimento do fundo da minha alma. Eu quero agradecer à irmã Cacá pelas orações. Quero agradecer a você, porque eu vi a oração dela no link. E ela citou sobre o exame de oftalmologia do meu filho. E eu quero dizer a ela que foi uma bênção, foi um exame maravilhoso. Tudo Amém. ocorreu sobre o querer e a vontade de Deus. O Espírito Santo agiu poderosamente na negociação do óculos, porque o óculos, quando o grau é muito forte, ele é muito caro. Mas o Espírito Santo esteve presente o tempo todo, o tempo todo. E graças a Jesus foi tudo, tudo, tudo maravilhoso. É só o agradecimento, viu? Amém, E amém. vamos orar uns Pega pelos lá a outros. bolsinha preta para procurar o Amém, remédio. amém. Obrigada, irmã Yara, muito obrigada, viu? Olha, Deus é mesmo grandioso, né, irmã Yara? Grandioso. É, minha filha, ele é perfeito na sua criação. Irmã Ilmaci Brito, tá por aí, irmã Ilmaci? Sim, irmã. Bom Irmã, dia, bom irmã. dia. Feliz em ver todos vocês, esses rostinhos tão lindos logo cedo. Essa Amém. pregação, então, nossa, que serviu de exemplo para nós, né? Irmã, eu agradeço também por estar no meio de vocês. Vocês são umas bênçãos na minha vida. E agradeço pelas orações que vocês têm feito, respondido, que Deus responde. E eu estou aqui para fazer mais um pedido, mais uns 3 pedidos. O Pode primeiro é que falar, minha irmã. minha filha Vanessa tá indo fazer a cirurgia de uma das vistas, que é um glaucoma perigoso que ela tem, que é um perigoso que eu não sei o nome. Aí ela vai fazer das 2 vistas, mas hoje mesmo ela vai fazer 11h30 de uma das vistas. Vai botar tampão, depois de 15 dias é que vai fazer da outra vista. Para que o Espírito Santo de Deus, né, faça essa cirurgia sem deixar sequela. E Amém. o segundo Amém. é que eu estou com uma virose aqui, ó, só por Deus, meu Jesus. A garganta arranhando, que vocês orem pela minha saúde. E o terceiro é meu filho, que através de muita oração, ele estava vivendo nas ruas, né? Através de muita oração, ele parou a assistência social na rua, que ele viu o carro passar e parou e pediu para levar ele para uma casa de recuperação, se ela tinha condição, ela disse que tinha. Aí ele disse que queria ir e levaram ele. Irmã, mas ele está se dando tão bem, tão bem. Começou a fazer serviço voluntário lá, e o pessoal gostando dele. Depois ele está arrumando assim, um bico assim na rua, para poder trabalhar, que ele já está nessa área de poder sair. Amém. E agora ele fez o pessoal lá dentro, né, de ver o desempenho dele, que ele gosta de trabalhar, arrumou um serviço para ele, só que ele já foi fazer até a entrevista. Que as irmãs possam orar que essa entrevista, que chame ele, né, nesse lugar que ele fez a entrevista. Viu? Vamos orar sim, com toda certeza, irmã Ilmaci. O nome dele é João William. Eu E tenho um da minha pedido, filha é Luciana. Vanessa, a que vai fazer a cirurgia.
E Deus Tá, vamos. abençoe a cada um de nós. Vamos continuar uns orando pelos outros, que a oração tem poder, né, minha irmã? Com toda certeza, eu creio nisso, irmã. Vamos orar sim. E a É irmã vai vir verdade. contar a bênção aqui em nome de Jesus. Com certeza. Amém. Tchau. Tchau. Irmã Cláudia, Cláudia Valente, está por aí, irmã? Bom dia, pessoal. Bom dia, irmã. Estão me ouvindo? Estamos sim. Eu estou no trem, meio barulhento, mas eu vou falar rapidamente. Eu tinha pedido oração para uma viagem que eu ia fazer em São Paulo, nós fizemos a viagem. Foi bênção, graças a Deus. A minha prima está muito triste porque a irmã dela morreu, né? Minha prima também, de repente, e fez um vazio na vida dela porque elas eram muito unidas. Então, ela está se encaminhando para a Bíblia e tal. Tem uma outra prima que é batista. E eu tive a oportunidade de levá-la no NASP, foi um culto muito bonito, ela gostou muito do lugar. Aí depois eu propus a ela que a gente fosse no culto da mata, não sei se vocês conhecem o culto da mata. Ela topou, nós fomos lá no meio do mato, lá, ela gostou muito. Então, eu creio em Deus que a semente está lançada. Amém. Pedido a Deus para que o Espírito Santo me ajude a me parecer mais com Jesus, para que eu possa ser bênção na vida das pessoas. E a semente está lançada, e eu quero que vocês continuem orando por ela. O nome dela é Leonor, pelo meu genro também, Rafael, que está afastado de casa, para que Deus defina se ele é moabita ou se ele é, né, se ele tem que se afastar de vez, ou se ele pode ser santificado pela minha filha, né, que é adventista, e possa entrar para a igreja um dia. Então, Deus é que vai definir isso aí. O Espírito Sempre Santo pode, não é derramar mesmo, sobre... irmã Cláudia? Sempre pode. Pois Enquanto é, dá sempre esperança. pode. Pois é, depende da decisão dele, né, irmão? Ele que tem que se colocar entre o bem e o mal. E que vocês olhem também pelo meu esposo André, ele está passando por muitas provas, ele tem um problema sério na coluna e precisa da definição do médico se vai fazer ou não cirurgia. Ele tem que fazer cirurgia, mas o plano de saúde não está liberando porque o valor é muito alto. Entendi. E aí nós vamos procurar um outro médico agora na quarta-feira, que Deus encaminhe para que tudo dê certo. Muito obrigada pelas orações, eu oro por vocês também, e orem por mim, porque a luta é grande. Pela minha mãe, Edith, e pela minha filha, Isabela, que tem síndrome de Down. Muito obrigada por tudo, gente. Bom dia para todos. Orando Beijo. sim, irmã Cláudia. Quarta-feira vai ter uma bênção em nome de Jesus. Já vejo vários intercessores anotando aí os pedidos. Amém. Aqui o nosso grupo é assim, viu, irmã? Um vai falando, já vão anotando já no caderninho, já, para honra e glória de Deus. Obrigada. Obrigada. Amém. Amém. Vou chamar aqui nossa intercessora, a irmã Tânia. Bom dia, irmã. Tudo bom? Seja bem-vinda. Fala para mim qual é o seu pedido, agradecimento. Lissandra, eu quero agradecer pela vida da minha bisnetinha Ana Beatriz. Ela completou 7 aninhos ontem e foi uma Amém. bênção, né? Ela é tudo. Eu sempre falo isso. Ela é o que Deus me deu aqui na terra de mais precioso, é a minha bisnetinha, sabe? Ela, para quem não conhece, né? Elazinha é especial, mas é uma bênção na nossa vida. É bênção mesmo do céu. Amém. E eu quero pedir pelo meu esposo Josué, ele não, desde de quando ele fez a cirurgia da próstata, de lá para cá ele não tem ficado muito bem, sabe? Eu tenho visto que ele tem ficado muito deprimido, porque não é uma cirurgia fácil, os médicos não alertaram, não falaram antes dele fazer a cirurgia quais seriam as reações que viriam depois disso, né? E Entendi. isso tem mexido muito com o emocional dele. Ele fala que ele já não tem mais estímulo nenhum de vida, entendeu? E é uma pessoa difícil da gente lidar com ele. Eu já até propus para ele, para que a gente fosse procurar um psicólogo, né? Porque é uma situação complicada, né? Mas ele não aceita. Ele não aceita, ele diz que psicólogo é bobeira, que não precisa disso. Então, ele tá muito deprimido, sabe? E eu tenho medo disso, porque a gente sabe que se ele entrar num quadro de depressão, né, a situação vai ficar ainda muito pior do que já está,
Então, eu Com peço oração certeza. por ele, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na vida dele, até por quanto ele não é cristão, né? E eu tento levar para ele a mensagem, né, de amor, principalmente de amor do Senhor, mas ele tem um coração bem fechado para isso. E Vamos o orar. nome dele é Josué. Uhum. Irmã Tânia, antes da irmã finalizar, essa semana teve uma bênção aí, né? Entre a semana passada e essa, eu fiquei sabendo aí que a bisnetinha conseguiu a bênção da consulta, que estava tanto Sim, aguardando. Conta pra gente essa bênção, irmã. foi sim. Esse é um testemunho, né, que eu tenho para dar, porque é só o Espírito Santo mesmo de Deus que age. Ela já tem mais ou menos 3 anos que a gente não consegue levar ela no geneticista, por conta do geneticista ele se aposentou e saiu daqui de Teresópolis. Ele só atende no particular e a consulta é bem cara, uma consulta dessa, né? E ela fazendo um tratamento que nós conseguimos para ela lá em Juiz de Fora, no hospital de lá, ela fez um exame de sangue lá. E esse exame de sangue é justamente o exame que o geneticista já estava aguardando que a gente conseguisse fazer, porque é muito caro mesmo. É um exame que eu vou dizer para vocês que custa em torno de 13 a 15 mil reais, um Nossa. exame de sangue. E a gente tinha condições de fazer, né? Então, lá nesse hospital, nós conseguimos fazer esse exame de graça, né? Amém. Foi feito de graça. E agora, com o resultado na mão, a gente precisava levar para o doutor Isaías, né, para ele poder continuar acompanhando o caso dela. E eu tinha um telefone que, quando ele se aposentou, ele deixou esse número de telefone com os pacientes dele daqui, só que a gente ligava para lá e ninguém nunca atendeu esse telefone. Nunca atendeu. Eu moro em Teresópolis e ele dá essa consulta em Caxias. E só que aí o que aconteceu? Eu consegui um número de celular e eu liguei para esse número. Só que quando eu liguei, quem atendeu foi o próprio doutor Isaías, porque é o número de celular dele. Oh, né? glória. Aí eu conversei com ele, expliquei a situação toda, e ele me deu o número lá de Caxias, onde ele atende pelo SUS ainda, porque é uma universidade, né? Então lá ele atende de Amém. graça. Só que eu liguei para lá e a menina falou que não teria condições de marcar por telefone, teria que ir lá para poder marcar e ainda teria que ter o encaminhamento dele, para poder fazer um Sim, encaminhamento de um médico para poder marcar para ele. sim. E eu falei, não tem como. A gente lá em Caxias, para marcar a consulta, Para e conseguir depois ter que encaminhamento lá, voltar né? para levar, ainda ter um encaminhamento, e depois ainda ter que levar a Ana Beatriz de novo, a gente vai pagar a consulta, porque seria a mesma coisa, né? Aí eu passei a mensagem para o doutor Isaías, falando com ele, que então a gente iria pagar a consulta para ele. Aí, na quinta-feira à noite, já era umas 9 horas da noite, meu telefone toca, era ele. Aí ele falou para mim, não, vocês não vão pagar a consulta da Ana Beatriz, que eu não quero que vocês paguem. Eu vou atender ela lá em Caxias. Eu mesmo vou marcar a consulta para ela. Então, isso é Amém. bênção, isso Ô, é o Espírito glória. Santo, porque Amém, né, amém. onde que um médico ainda vai se interessar tanto, até por quanto já tinha mais ou menos 3 anos que a gente não levava ela, e ele falou que Poder ele de Deus, irmão, viu o poder de protocolo Deus. dela, né? Ele viu, e ele falou, não, eu que quero acompanhar ela, ainda mais agora que ela já está completando 7 anos, e vocês não vão pagar a consulta, eu não quero que vocês paguem. Ele falou bem explicado, eu não quero que vocês paguem a consulta. Então, é Amém. bênção realmente, porque ele mesmo é que vai marcar a consulta lá nesse hospital universitário, né, para que a gente possa levar ela lá. Então, isso tudo é bênção, é muita bênção. E Nossa, se eu mas eu fosse fiquei contar tão outras feliz na hora bênçãos que a eu fiquei respeito sabendo da Ana dessa Beatriz, notícia. teria muitas mais bênçãos ainda para contar, Vamos entendeu? ter, irmão, vamos ter, em nome de Porque Jesus, Deus é vamos lindo ter. demais. É lindo mesmo, Deus é Nosso lindo Deus mesmo. é tremendo, Irmã, fazer igual a glória a Margarete. Deus. Nosso Deus Irmã é Tânia, lindo. irmã Tânia, a senhora Oi. poderia me dar depois o contato desse médico através da irmã Alessandra, por favor? Eu trabalho em Duque de Caxias. Também, se a senhora precisar Aham. de alguma coisa de Duque de Caxias, é só falar comigo também. Eu pego Ah, aqui para a senhora, eu marco, eu faço as coisas aqui para a senhora, se a senhora quiser.
Ô, aí, Ah, irmã Tânia, mais uma vez. Esse PG aqui é uma bênção, gente. então, estou te falando. Qual é o teu nome, irmã? É O a meu Cláudia? é Cláudia Valente. Você me chama lá, irmã Tânia. Irmã Cláudia Paz. Aham. Isso. E a outra irmã que o marido está em tratamento de próstata, seria bom consultar um endocrinologista também. Talvez ele precise de uma reposição hormonal, Sim, né? Ah, tá. pode ser mesmo, irmã Cláudia. Vitaminas, isso é importante também. E o É psicólogo. verdade. A reposição É, hormonal, às vezes, é muito importante também, nesses casos. sim, é verdade. Obrigada, irmã Tânia, por compartilhar essa bênção do nosso Deus. Nós vemos, viu, irmãos, mesmo em meio às lutas, nós vemos o povo de Deus ali sendo amparado e cuidado em todos os momentos, né? Deus é lindo mesmo, né? É verdade, é lindo. Irmã Lígia Guzmão, tá por aí, irmã Lígia? Sim, estou. Bom dia, irmã. Eu tenho um pedido, é para minha cunhada, a irmã mais velha do meu marido. E eles eram em 11 irmãos. Daí o irmão abaixo dela faleceu ano passado, né? E ela não consegue sair do luto. Na verdade, ela não nem chegou ir vê-lo, né, no funeral. Ela não tem coragem. Perder os pais, ela não teve coragem de ver. Acho que só a mãe que ela conseguiu ver. E ela não quer tratamento médico. Ela está comendo muito pouquinho, ela está muito magra, né? Ela já tem mais de 80 anos, que é a mais velha de todos eles. E nós fomos visitá-la, daí eu falei para ela fazer exame de sangue. E ela disse, não, não quero saber disso. Ela falou, né? Aí uma outra irmã está indo lá para cozinhar, para cuidar dela. Ela não tem filhos, não tem incentivo de vida, né? Mas tem os Como que ela irmãos chama, e irmã todos Lígia? estamos sofrendo. O meu marido, sim. Leonilda. Eu até Leonilda. escrevi aqui a mensagem, Leonilda Ponce No Landgraf chat? de Castro. Isso, eu escrevi ali, né? Para Vamos estar quem estiver orando sim por ela. pegando Uhum. os pedidos, por favor, para intensamente por ela. Ela não é adventista, ela não é contra também a nossa fé, né? Mas ela nunca foi aberta a estudo bíblico, enfim. Agora ela está se definhando dia a dia. Há 1 ano e meio atrás, e nós não sabíamos, porque os irmãos do meu marido são muito fechados, eles moram em fazendas, essas coisas, não sei se isso. E eles estão. Licença um pouquinho, Fábio. Fábio, dá licença, fazendo pedido de oração para a irmã. Nós não sabíamos que ela estava desse jeito. Então faz o que? Acho que uma semana que nós descobrimos que ela está nessa situação, morrendo aos poucos. Por favor, eu peço Vamos que estar vocês orando orem sim, por viu, ela, irmã? Vamos sim, pode por ficar favor. tranquila que aqui nós temos um Sim, grupo que já está a postos aqui, anotando, e vamos estar intercedendo sim, também para o Espírito Santo. É mais do que a cura física, Deus quer nos curar espiritualmente. Até então, que o Espírito sim, Santo consiga atingir aí ela, de alguma maneira, que vocês possam enxergar uma brecha mostrada pelo Espírito Santo, para poder estar sim. falando do grandioso amor de Deus. Viu, irmã? Vamos estar orando Muito sim. obrigada. Deus abençoe vocês todos. Você também. Antes de eu Amém, chamar a irmã amém. Sara, eu recebi aqui no meu celular que a irmã Maria da Piedade não está conseguindo levantar a mãozinha, né? Bom dia, irmã. Tô vendo você também, irmã Maria Messias. Irmã Maria da Piedade, bom dia. Fala para mim qual é o seu pedido, então. Depois eu chamo a irmã Sara na sequência. Bom dia, Alessandra. Bom dia, irmãs. Bom Alessandra, dia. o meu pedido é por uma menina, o nome dela é Glória. Ela começou a sentir fraquezas, é desbravadora do nosso clube Cedros do Líbano. E na sexta-feira ela foi internada e no domingo foi diagnosticada com leucemia, 12 aninhos. Oh, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus. Eu peço aos irmãos que orem por ela
Ela já faz tratamento de lábios palatinos. A mãe tem corrido atrás. Há 2 anos atrás, a mãe dela foi curada de câncer no seio. E agora, enfrentando novamente essa situação, ela, a mãe, o pai, a irmãzinha de 3 aninhos, e eles estão assim bem abatidos. Também peço oração pelo meu filho estar comportando, Lissandra. Amém. Saiu a semana passada e ele falou: mãe, não estou conseguindo vender. Eu falei: filho, você precisa crer, isso é um trabalho que é mais para você estar perto de Deus, né? Com certeza. Que as irmãs possam estar orando para que ele não desanime, para que ele possa realmente ter o encontro com Cristo. Fala o nome Verdadeiro. dele, Irmã Maria da Piedade, que tem um grupo aqui que está anotando tudo, hein? Gustavo Rodrigues. Vamos estar orando aí pela Nunura, pelo Gustavo. Eu creio em nome de Jesus aí. Gustavo vai fazer a faculdade, por isso que ele está comportando? Sim, ele quer fazer faculdade, irmã. Já Amém. está saindo no 3º ano, né? E também ele diz que é uma experiência, ele diz que quer mais uma experiência com Cristo, assim mesmo. Com certeza, com Mãe, certeza. ele ficou uma semana e veio, porque ele tinha um casamento. Aí ele veio: mãe, eu já tenho tantas histórias. É verdade, tá vendo? É isso aí, Deus, ele busca a todo momento nos salvar, né? E nós precisamos ter relacionamento com Deus. Uma coisa que os nossos jovens, as nossas crianças estão precisando, porque elas ainda muitas não têm, mesmo dentro da igreja não tem relacionamento. Então que nós possamos aí orar por isso também. Vamos estar orando, viu, irmã Maria da Piedade? E você vai voltar aqui para contar bem, sua irmã. Tenho muitas bênçãos, minha irmã, e continue orando por nossa família, em especial por Edgar. A gente já percebe muita mudança, continua Amém. a situação, mas com muita mudança, com muita gente, você nota a diferença. Amém? Amém. Amém. Vamos orando juntas. Eu não abro a câmera, mas eu estou sempre junto com você. Amém. Eu estou orando por você também, viu, irmã? Amém, irmã. Obrigada, muito obrigada. Irmã Maria Messias, eu vou deixar você por último, porque você tem um testemunho para dar que eu sei. Então, eu vou colocar agora a nossa querida Sara, nossa intercessora também. Bom dia, Sarinha. Bom dia, meninos. Bom dia, Alessandra. Hoje eu quero pedir também. Pois peça. É maravilhoso. Ele fala que a gente precisa ter que pedir, né? Então, eu vou continuar pedindo. Vamos pedir. Eu quero pedir oração pelo meu esposo, que ele, assim, acho que uma dor de garganta muito forte. Ele é bem forte para esse tipo de coisa. É difícil ele adoecer, mas quando adoece também. E ele tá meio ruim. Então, que vocês orem pelo Ailton. E eu quero pedir pelo batismo do Espírito Santo, que eu estava pedindo errado, né? Eu pedia para transformação, e eu quero pedir que Deus encha o nosso corpo, né? O meu, do Ailton, da Luana, do Henrique, do Lucas, que eles possam ser enchidos pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo transforme o coraçãozinho deles. Amém. A Amém. Luana é uma menina muito, muito usada pelo Senhor, né? Pelo Espírito Santo, só que em consequência da vida, que ela teve um casamento, um casamento desmarcado, que graças a Deus foi livramento, e então destabilizou a vida dela emocional, espiritual. Então, nesse momento, ela se encontra meio perdida, né? Que eu peço que vocês orem por ela, que ela possa voltar para os caminhos da onde ela não deveria ter se afastado, mas em consequência das vidas, das percas, que ficou machucada, né? Coisa que ela estimava tanto, era os cabelos dela, que ela cortou os cabelos que tá tudo pequenininho. Foi tudo que... Aonde ela conseguiu se... Refugiar. Tem gente que se mata, tem gente que faz tudo, e ela cortou os cabelos. Então, ela tá me falando que ela tá se encontrando muito perdida. Então, que nós possamos orar, que ela possa voltar dos caminhos do Senhor, que o Espírito Santo, né, encha o coração dela de amor, de bondade, de esperança, de prosperidade, que ela volte aos trabalhos do Papai do Céu, que ela tem muito talento. E Amém. vamos orar.
muito por aqui. Amém, amém. Vamos sim, vamos orar sim, viu, Sarinha? Vamos orar. Amém. Vou chamar aqui para finalizar nossa querida irmã Maria Messias. Peraí, Alessandra, deixa eu agradecer. Oi, irmã Maria Luz, não vi você aí com a mãozinha levantada, hein, mãe? Então É porque eu não agradeça que tenho, eu vou a minha chamar a mão irmã Maria sumiu, a Messias para minha mão agradecer sumiu. também. A minha mão sumiu, apertei o negócio aqui, a mão sumiu. Eu quero Pode falar. agradecer. Lembra que eu pedi a semana passada que eu ia ao dentista? E Lembro. para a honra e glória de Deus, Deus ouviu as orações. Eu fui, deu tudo certo. Amém. Consegui extrair o dente porque ele soltava na raiz. Por causa da químio, ele quebrou todo. Ele Uhum. esfarelou. E foi rapidinho. Eu acho que menos de 40 minutos. Não deu isso tudo, não. Eu consegui Amém. tirar. Graças a Deus, hoje eu vou tirar os pontos. E, para a honra e glória de Deus, não senti dor, não senti nada. Nada. Amém. A irmã estava aí preocupada, né? Eu Foi, lembro. eu estava com medo. Aí a irmã Cacá ainda disse assim: Ô, irmã, eu também tenho medo. Eu estava lá sentadinha, cantando um hino, A irmã e Cacá tá aqui, ó. Tá ouvindo aqui, ó, ela aqui, ó. foi. Não saiu ainda não, ó. Aí eu comecei a cantar hino, gente, ô, bênção, viu? É por isso que a gente diz: temos que pedir e agradecer. É Irmã verdade. Maria, sabe como eu fiquei aqui orando pela senhora? Para Deus ter Ô, misericórdia. Pra irmã, senhora, obrigada. a senhora cantar e orando o tempo todo. Mas, assim, glória a Deus. Como é bom confiar, né? Amém. Irmã, E com certeza. online. Eu fui fazer um exame de coração e meu exame deu uma alteração. Eu creio no Deus que me criou, sabe? Que vai dar tudo certo. Mas mais pra frente eu Amém. conto Já deu. os resultados, tá bom? E eu tô feliz, minha irmã, que deu tudo certo, que não doeu. Como poder da oração é lindo, né? Deus é bom. Deus é bom e Deus misericordioso. é. Agora, o meu pedido agora é para o meu filho achar um emprego. Vamos orar, irmã. O nome dele é Walter. Vamos orar pelo Walter, sim. Ei, minha linda irmã Cacá. Ó, fica por aí, irmã Cacá, que eu vou te chamar para fazer a oração final, hein? Não foge, não, hein? Eu ia chamar a irmã Rita, mas eu não estou a vendo aqui. Irmã Maria Messias, cadê você? Bom dia, bom dia. Irmã Rita, Desculpa, vou precisar de desculpa, você viu? semana que vem, irmã Rita. Não foge, não, que nós temos reunião hoje, hein? Ei, eu peço desculpa a vocês que eu tô com a virose desde sexta-feira, mas Sim, não melhorou ainda, minha irmã. tô melhorando, irmã, mas ainda tô com frio, tossindo muito. Mas graças a Deus de ontem para cá eu tô bem melhorzinha já. A tosse já diminuiu. Tô aqui Amém. enroladinha, né? Porque o frio ainda tá Tá constante, grande. mas tô Irmã bem. Maria Messias, nós estivemos orando aí por duas pequenas, como elas chamam? Ei, isso aí é benção, é Luíse e Helena. Duas pique-ruchinhas que estavam Um mês, internadas. elas vão fazer 2 mesinhos semana que vem. São lindas, minhas princesinhas, moram lá em Sergipe, filhinha de meu sobrinho. E Helena passou 17 dias internadas, né? Elas estavam com bronquiolite, né? Graças a Deus receberam alta. A Luísa Amém. recebeu alta sábado, parece. Foi. E Helena recebeu domingo, né? E Amém. As duas agora no céu. minha irmã, ela tem. A filha dela também tem um filhinho que é muito gostosinho de titia, fala comigo todo dia no telefone, e ontem ele fez eu chorar, porque ele também se internou. Oh. E ele é tão sabido, e ele disse assim, irmã Alessandra, ô mamãe, deixa eu falar, eles me chamam, não me chamam de Maria, eles me chamam lá de Bia, deixa eu falar com a tia Bia, por favor. E aí nós dois orou junto, ele internado, quando foi ontem à noite, ele, pense, a mãe com tanta luta com as sobrinhas, com a mãe lá também, que minha irmã é doente,
E ontem ele lembrou de mim de noite e disse assim, ô mamãe, vamos ligar para a tia Bia porque ela orou por mim. E Que eu estou em bonitinho. casa, e eu estou em casa. Oh, benção. Então, isso ele fez eu chorar, irmã, ontem. Aí, fizemos uma chamada de vídeo, aí ele disse, titia, já estou em casa. Eu ainda vomito, eu estou com diarreia, eu estou tossindo muito, estou com febre, mas eu já estou bom, viu? Já estou em casa. A Oh, que médica bom. mandou para casa. Então, isso faz a gente, e eu disse para ele assim, Henry, não é só a tia Bia que está orando por você, tem um grupo enorme orando por você. É E ele verdade, disse, obrigado, tia, obrigado. Ele tem 3 aninhos, fez assim, que bonitinho. mas é muito gostosinho da titia, entendeu? E a Helena e a Luísa também, então eu peço a vocês que continuem orando por eles, né? O Mundinho também, que vocês oram há muito tempo, e o nome dele é José Vieira, e eu chamo ele de Mundinho, é o marido de minha prima em São Paulo. Quero dizer a vocês que as orações estão fazendo efeito, né? Segue internada ainda, irmã? Segue internado, mas já saiu da UTI, pegou Amém. infecção no lugar que fez o cateterismo, pegou infecção no lugar que ele está tomando aquela medicação. É porque eu esqueço, aquele tratamento dos rins. Sabe que é aquela seringa, né, enfiada lá no pescoço? É um processo, sabe? Mas ontem eu falei com ele, eu disse, a irmã foi quem foi ficar com ele ontem à noite, e aí fizeram uma chamada de vídeo, nós oramos, Como que é o nome e dele ele mesmo, disse assim, irmã? é José Vieira. José Vieira. Isso. Nossa, E ele já está há muito tempo internado. mais de 3 meses, tá? Sim, sim. Vamos, Ele teve um vamos. infarto, foi entubado, saiu do tubo, depois teve 3 paradas, voltou a entubar de novo. E ontem eu falei para ele assim, olha, meu amigo, ele me chama de comadre, porque ele não é adventista, e eu Uhum. chamo ele de meu irmão. Ontem eu falei assim, olha, meu irmão, tu é forte, Jesus tem um plano na tua vida e você nem sabe ainda o que é. Mas confia nele que o resto ele fará, entendeu? E É eu tenho fé verdade. em Deus. E o pior é que ele mora em São Paulo, eu já visitei a casa deles, ele tem uma igreja adventista com frente à casa dele. Olha aí. Que eu fui visitar ele tem 3 anos, olha, tinha 40 anos que eu tinha visto eles. Veja como é o poder de Deus. A casa que eles Deus é moravam lá, eu tremendo. nunca fui. E tem 3 anos que eu fui, passei 15 dias na casa deles, e eu disse, você não sabe onde tem uma igreja adventista? Só que eu sou muito esperta, quando eu ia descendo para a casa dele, eu vi na rua, em frente lá, a igreja. Aí ele disse, é num salão que tem lá, e eu falei para ele, você não sabe? Não sei. Eu digo, vamos lá me levar, vamos comigo no culto de quarta-feira, que é uma bênção. E ele já participou, né, até dessa igreja. E eu espero em meu Deus que quando ele sair dali, saia de cabeça erguida, né, irmã? E que eu peço a vocês que orem pela vida espiritual e material dele. Vamos orar sim, vamos orar, Eu tenho continuar fé em orando. Deus que eu ganhe essa alma para Jesus. Amém. Esse PG é uma bênção, tem me ajudado bastante. Estou aqui também com minha família, né, que é meu genro, meu neto e eu. Estamos com essa virose. Vamos orar. Logo vocês estarão Minha 100%. Já filha estão hoje já melhor, né, foi irmã? minha filha é enfermeira, já foi trabalhar hoje também, porque está cuidando de nós aqui. E vocês imaginem, aí Que trabalhou no bênção, hospital né? hoje, e hoje eu disse, filha, Deus te acompanhe, né? É por isso que eu fico lá quietinha, porque a gente mora num apartamento, né, aqui no Rio, então ela fica se arrumando aqui na sala, então não dá para eu ficar, aí eu fico quietinha lá no quarto. Por isso que eu Nós estava vamos estar quietinha lá orando. no Vocês escuro. também logo vão estar 100% em nome de Jesus, viu, irmã Eu Maria? amo vocês, preciso de todas vocês para ser feliz, meus amores. Esse Nós também. PG é um testemunho vivo, porque eles chegaram bem na quadra que minha filha ia fazer uma bariátrica, e só Deus sabe, né? Ontem meu genro me mandou uma foto de antes e depois, eu mandei para minha irmã, todo mundo chorou, né, de ver a mudança que minha filha
Minha filha estava com 148 quilos, hoje minha filha está com 81 a 82 quilos. Amém, né? Mas isso aí não é uma questão de estética, para quem está nos ouvindo, é uma questão de saúde. Nós estávamos clamando aí pela bariátrica da irmã da... De saúde, porque ela estava para infartar já, né, irmã? Foi saúde, não foi uma coisa de fazer uma cirurgia para ficar bonita, para perder peso, não. Isso. Foi saúde mesmo, porque senão ela ia perder a vida. Muitas bênçãos da irmã Maria Messias. Deus, ele é tremendo, né? Essa daí você sabe, né, Alessandra? Você me acompanhou, a Unimed não liberava, foi Deus e as nossas orações que levou minha filha até o hospital e fez essa cirurgia, não tenho dúvida. Amém, amém. Amém, amém. É Deus, né, irmã? Vamos continuar orando, né, minha irmã? O irmão Gerê que voltou falou que estava com saudade aqui do peixe. Eu vi que estava com a mão levantada, irmão Gerê, tá por aí? Beijo, amo vocês. Beijo. Também te amo, minha irmã. Também amo vocês. Então, agradeço a Deus mais uma vez pelo nosso PG. Eu vou chamar 2 intercessoras aqui para fazer 2 orações. Irmã Rita, consegue abrir a câmera, irmã Rita? Vou chamar a irmã Cacá e a irmã Rita. Aqui. 2 preciosas. Ore por mim, por minha família, pela cura, união. Vamos Deus orar, venha me irmã Maria curar. José. Vamos orar, irmã Maria José, com certeza, viu? Irmã Sandra, ore pela cirurgia do meu filho amanhã, dia 9, Davi Henrique. Vamos orar, irmã Risonete, pelo Davi Henrique, viu? Amanhã cedo. E pela minha irmã Maria Leda, que ela fez um exame da mama. Maria Leda? Maria Leda. Maria Leda. Vamos orar. Eu peço oração. Ore pela família do meu irmão, do nosso irmãozinho Tarcísio. Ele perdeu a mãe, a prima e a tia. A mãe, a tia dela faleceu em Salvador e eles foram para o velório. Aí, quando voltou, teve um acidente, morreu a mãe dele e a prima. Misericórdia. Ore por eles. O irmão dele está tomando estudo bíblico, está no 13º estudo. E ore por a família, está muito triste, muito... É minha vizinha aqui. E aí está muito Vamos triste. orar, sim, irmã Rita. Misericórdia, Senhor. Deus console, meu Deus, os corações. Olha pela Vamos família, orar. porque tá difícil. Com certeza, irmã. Oi, irmão Gerê, bom dia. É a foto, mas eu sou José, que está a foto no meu perfil. Ô, minha irmã, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Assim, eu quero agradecer porque eu voltei. Eu já assisti Amém. muito PG, só que hoje eu voltei, viu? Amém. Deus seja louvado. Agradecer, porque eu sou coordenadora dos PGs aqui na cidade de Monteiro, Paraíba, viu? Estou longe. Amém. Eu ontem foi a abertura de um PG na casa de uma pessoa que já recebeu muitos estudos bíblicos. Eu quero agradecer, mas o meu pedido especial pelo meu filho, Jeremias e Yara, eles casaram faz pouco tempo, faz 1 ano, e eles estão afastados, né? Eu quero que vocês introduzam aí na oração, para que eles Jeremias voltem. e Yara. Isso. Amém. Que todos abençoem a todos, e todas essas petições já chegaram no trono da graça de Deus. Vai ser atendido em nome de Jesus. Amém. Obrigada, minha irmã. Irmã Cacá e irmã Rita, ó, tem uma tarefa para vocês, hein? Vamos ter 2 orações para finalizar o nosso PG, tá bom? Tá bom, Irmã irmã. Rita, gostaria que você orasse pelos pedidos que foram expostos, tá, minha irmã, de uma maneira geral. E, irmã Rita, irmã Cacá, gostaria que você orasse pelo nosso PG, tá bem? E também pelo nosso querido pastor Josias e nosso querido irmão Joab também, que nós estamos com saudades deles. Então, que Deus possa fortalecê-los no trabalho deles também, e que em breve eles possam estar aqui conosco também novamente, tá bom? Irmãos, Amém. vamos fechar os nossos olhos para falarmos com o nosso Deus, então. Amém. Vamos orar. Querido Deus, Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença, Pai, nas condições de pecadores, mas estamos aqui para pedir ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Pedimos a Ti, Senhor,
purifica os nossos lábios para que as nossas orações cheguem até teu santo trono de graça. A ti, ó Pai, que venha ser com todos os pedidos aqui expostos, ó Pai. Ó Pai, eu não conheço, não sei onde que mora, mas aqui estamos vendo as fotos de cada uma delas, Senhor Jesus. Ó Pai, vai até o encontro dessas famílias, ó Pai. Entra, Senhor, em cada casa, em cada compartimento dos seus lares. Por favor, ó Deus, e responde conforme a tua vontade. O Senhor falou que tudo que nós pedimos a Ti, em oração, Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, ia nos conceder. Neste momento, ó Pai, eu ponho aqui nas Tuas mãos cada família, cada pedido, pedido de pessoas que estão enlutadas, pedido de pessoas que estão enfermas, pedido de pessoas que estão há mais de 3 meses já hospitalizadas. Ó Cristo Jesus, ouve nossas orações, as nossas intercessões. Mais uma vez, pedimos a Ti que purifique os nossos lábios com brasas vivas, para que as nossas orações sejam limpas e cheguem até a Ti, ó Deus. Nós clamamos o Teu poder, a Tua glória, a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, ó Cristo Jesus, a manifestação do Seu Santo Espírito sobre cada vida aqui presente, cada família. Nós clamamos o Teu poder, a Tua glória, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e nossa fortaleza, e socorro bem presente em nossas tribulações. Portanto, não devemos temer, porque o Senhor está conosco até a consumação do século. Pois em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos pelas suas bênçãos, pela mais uma reunião do PG. Nós colocamos nas Tuas mãos nossas vidas neste momento e agradecemos a Ti por tudo, por Jesus. Amém. Senhor Jesus, Amém, ainda na Tua amém. presença, eu quero clamar aqui por esse PG, meu Deus, pelo PG online, Pai, que nos encontramos todas as terças. Projeto esse do pastor Josias, Pai querido, junto com a irmã Lissandra, com o irmão Joabe. Senhor, eu coloco em Tuas mãos, porque esse grupo tem sido uma bênção, Pai, tanto para mim, tanto para quantos que aqui estão, Senhor. Bênçãos recebidas dos céus, através do Teu Santo Espírito, de cura, de benefícios, de prosperidade. Senhor, Tu és Deus, Tu és o Deus lindo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que tem feito em nossas vidas. São dias difíceis, dias angustiosos, mas o Senhor, Pai, tem nos acalentado com o Teu Santo Espírito, com a Tua palavra, com a palavra que vem através desse PG, meu Deus. Ó Jesus, obrigado pelos pastores que têm se colocado à disposição para pregar a Tua palavra para nós, meu Deus. Obrigado pelo pastor Josias, obrigado pelo irmão Joabe, que o Senhor abençoe eles no trabalho que eles estão desenvolvendo. Também quero te pedir pela irmã Lissandra, que vai para o Paraná fazer um trabalho lá, seja com ela também, com a família dela, e com cada um de nós aqui, Pai, que temos a nossa missão, e que através desse PG, Pai querido, muitas pessoas venham a Te conhecer verdadeiramente. Pai querido, assim como Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 8, orou por aquele povo, naquele lugar, Senhor, assim como Jesus também orou pelos discípulos e por nós. Eu também oro aqui, Pai, por todos que estão no PG Online e por aqueles que ainda vão vir, porque esse grupo é uma bênção do Senhor, esse grupo é do Senhor. Nós somos apenas membros desse grupo a fazer a Tua vontade, Deus. É o Senhor quem ouve as nossas orações, é o Espírito Santo que nos instrui. Por isso, Senhor, confiamos a Ti, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guiando e nos guardando. E nos abençoa, Pai, para que na próxima terça estejamos aqui todos juntos, dando testemunho, como hoje foi dado, vários testemunhos a Teu respeito. Oh, Deus lindo, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai querido. Fica conosco, continua conosco, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, amém e amém. Amém, amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te Amém, abençoe. amém. Amém. Minha irmã Cacá, viu? Obrigada pelas orações, e a irmã Rita também. Bom, estamos finalizando mais um PG para honra e glória do nosso Deus. Agradeço você que você chegou até aqui, com a janelinha aberta, com a janelinha fechada. Vi várias pessoas queridas aqui, ó, todos os nossos queridos aqui, da Sala Manancial, Sala Emanuel, da Sala 45, para honra e glória do nosso Deus. Estas salas que têm sido uma bênção, mas chegou o momento de nós darmos o nosso bom dia com alegria, e terça que vem, então, o meu bom dia com vocês vai ser lá do Paraná, hein? Então, vou contar um pouquinho aí da novidade. Ô, minha irmã Esther, tô te vendo aqui agora, bom dia, minha preciosa.
Bom dia, minha irmã, como é que vai? Bom dia. Deixa o seu bom dia, então. Agora abra sua janelinha, se você pode. Tá bom, posso. Bom dia com alegria, PG. Bom dia. Bom dia, alegria. Forma que o Santo Espírito de Deus nos enche. Esse orar é verdade, onde nós aprendemos. Bom dia. Deus abençoe a nós todos. Ai, irmã, tô chegando em Duque de Caxias. Se precisar de alguma coisa, estamos aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Presente. Obrigada, minha irmã. Continua orando por mim. Irmã Cláudia, que Deus abençoe o seu trabalho hoje. Tchau. Tchau. Bom dia. Tchau, minhas irmãs. Bom Tchau. dia para vocês. Um abraço. Deus abençoe cada dia. Tchau, Deus abençoe cada um de vocês. Amém, amém. A cada um de vocês. Até terça-feira. Bom dia, Até amanhã na sala 57. Isso aí, ó. Novamente aqui. E amanhã